Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos ver como transferir os dados de uma DataGrid View para um formulário, fazer as alterações e atualizar de volta o DataGrid. Também como excluir uma linha do DataGrid e também como salvar o DataGrid num arquivo CSV e incluir novos registros. Aproveita, faz a sua inscrição e vamos para o código. Abra o nosso projeto Windows Form Design. Vai ter o formulário FRM Clientes Cadastro Buscar. Eu vou executar para ver como que ficou do último vídeo. Comercial, Cadastro Cliente. Aqui está a DataGrid View. Se você não tem esse projetinho aqui, veja na descrição do vídeo que tem a playlist para construir tudo que nós fizemos até aqui. Então o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero aumentar a largura dessa coluna e desta aqui, município. E as outras eu quero diminuir. Seleciono o DataGrid, propriedades, F4 se não estiver aparecendo as propriedades, editar colunas. No CPF eu vou colocar 80. Nome 120, sexo 70, endereço 120, número 70, bairro pode deixar 100, CEP 80, município pode deixar 100 e estado 60. Ok? Com o DataGrid ainda selecionado, background color. Aqui em web, light blue, escuridinho. Vou aumentar aqui e vou colocar um botão. Esse vai ser o BTN novo. For color, personalizar, branco. Aqui em cima o back color, vamos pôr um azul. Image, importar. Aí você vai numa pasta onde você tenha seus ícones. Ok. Image Align, nós vamos pôr para a esquerda, para ela ficar para a esquerda. Texto do botão é novo. E o Text Align nós vamos pôr para a direita. Só que aí nós vamos aqui em Padding, Left. Vamos puxar essa figura mais para dentro. Vou por aqui 5. E o Pad Right, 10. Aí o texto vai entrar para dentro também. Vou ajeitar o tamanho. Vou voltar aqui ó, em fonte. Bold, True. Ok, vou por aqui. A tecla Ctrl. Clica e arrasta. Esse vai ser o BTN. Alterar. No texto, alterar. Seleciono os dois. Puxa mais assim. A figura aqui vai ser outra. Image. Cortar. E vou pegar esse aqui, que é o alterar. Ok. Segura a tecla Ctrl e arrasta para duplicar. Esse vai ser o BTN excluir. Image. Cortar. Vai ser esse daqui, que é o excluir. Texto e excluir. E o último botão, seleciona, segura a tecla Ctrl e arrasta para duplicar. Esse é o BTN de salvar. A imagem dele
importar. Então, disquete, aqui. E o texto é salvar. Então tem aqui os 4 botões, as 4 operações que nós vamos fazer na grade. Vou ajustar aqui, mais ou menos, para transferir os dados desta grade para este formulário e deste formulário para esta grade. Eu vou usar um recurso chamado struct, que é a estrutura. É um recurso parecido com a classe, mas muito mais simples. Então eu vou aqui em program.cs para criar a estrutura aqui dentro. Aqui eu tenho a classe program. Ela começa aqui e termina aqui. Vou fazer fora dela. Eu vou copiar os comandos para ficar rápido. Então eu criei uma estrutura chamada clientes e criei estas propriedades. A propriedade CPF, nome, sexo, endereço, número, bairro, CEP, município e estado. Get é para você ler a informação do CPF, set é para você atribuir informações ao CPF. Bom, está criada a nossa estrutura. Ela é pública. E agora eu vou voltar aqui no formulário cadastro buscar. E em cima da grade, eu vou alimentar aquela estrutura. F4 para aparecer as propriedades. Aqui tem um raio vermelho, você clica em cima dele, são os eventos. Eu vou no evento Cell Enter. 2 cliques, ele entrou no evento Cell Enter. Eu também vou colocar o código aqui e explico já já. Esse é o código que vai aqui. Eu estou atribuindo, veja assim, ó, só para você ver uma coisa. Quando eu escrevo aquela estrutura cliente, eu tenho todas as propriedades que eu criei lá, o CPF, o endereço, o estado, o município, isso aqui já é um método. Tem a chavinha, são as propriedades que eu criei. Os métodos eu não criei. Eles foram criados automaticamente. Então tem todas as propriedades que eu criei na estrutura. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a coluna CPF da minha Data Grid View e estou atribuindo ao CPF. A coluna nome ao nome, sexo ao sexo e assim por diante até o estado. Essa daqui, ó, me retorna o número da linha que está posicionado na Data Grid View. Se estiver na linha 1 é 1, se estiver na linha 3 é o 3. E aqui já é o nome da coluna mesmo. Aqui é o nome da coluna mesmo. Aqui é o conteúdo. E eu estou convertendo para string, porque tudo isso aqui é string. Então, agora está alimentada a minha estrutura. Eu vou lá no outro formulário. Cliente F7 para entrar no formulário. Agora eu vou aqui alimentar o quê? Vou alimentar os meus controles aqui com aquela estrutura. Eu vou copiar também para ir depressa. Está aqui o código, um código simples. Eu estou pegando o controle que está aqui, que é o mask CPF, o txt nome, e estou atribuindo agora o conteúdo da estrutura que eu carreguei lá no DataGrid. Então eu estou passando agora para os controles. Vamos executar para ver. Quando eu estou nessa linha, esses dados aqui são carregados da DataGrid View para a estrutura cliente. Se eu estou aqui, é essa linha que vai ser carregada. Quando eu dou o alterar, aí ele passou aqui e fez o inverso. Ele pegou os dados que estavam na estrutura e passou para os controles do formulário. Então eu já tenho a transferência da grade para o formulário. Na hora que eu salvar, eu tenho que modificar a minha estrutura cliente com os dados do formulário. Vamos lá. Nesse salvar CSV. Clico no botão direito e ir para a definição. Tinha essa instrução aqui. A gente não vai mais usar isso.
Vou apagar tudo e vou copiar uma que eu já tenho pronta aqui. Então aqui eu estou fazendo o inverso. Eu estou pegando os dados que estão aqui no formulário e estou atribuindo para a estrutura que eu criei, a estrutura que é pública. Isso daqui vai fazer com que a estrutura fique com os dados do formulário. Mas quando eu voltar aqui, eu preciso fazer o que agora aqui? Eu preciso fazer essa operação inversa. Aqui eu carreguei os dados da grade para a estrutura. Aqui eu tenho que carregar da estrutura para a grade. Então, isso aqui é o inverso desse. Ó. Eu estou pegando o dado da estrutura cliente, cada campo, e estou atribuindo a cada célula da minha data grid. Em que linha? Na linha que estava corrente. Então, quando eu faço agora aqui a execução, ó, então vou pegar aqui Maria Junqueira, vou alterar, da Silva, e vou pôr aqui 678. Eu salvo, da Silva 678. Foi essa instrução aqui que acabamos de colocar e que fez com que entrasse aqui. Está feito. Nós já conseguimos alterar a nossa grade. Qualquer um que eu for, vai alterar. Aqui eu vou trocar só o número aqui, ó. 556. Então agora, nós já temos o alterar. Nós vamos fazer o novo. Eu vou entrar aqui no alterar, 2 cliques, e vou pegar essa instrução aqui. Voltei no formulário, 2 cliques no novo, ele vai ser igual. Olha o que acontece. Quando eu clico aqui no novo, ele também traz os dados, mas eu não quero isso. Eu quero que esse formulário venha em branco, pois é um novo. Então, o que eu preciso? Preciso arrumar uma maneira de saber que é um novo. Vou pegar o cliente CPF e vou atribuir aspas, ou seja, eu vou limpar os dados do CPF. Quando eu venho aqui no formulário de cadastro, F7, eu vou checar se o cliente CPF é diferente de aspa. Se ele for diferente de aspas, é porque tem um conteúdo nele. Isso significa que não foi clicado o botão novo, foi clicado um outro botão, mas não o novo. E quando o CPF for aspas, ele não vai entrar aqui dentro. Então o formulário vai vir em branco porque ele já é em branco. Se eu clicar no alterar, veio os dados. Se eu clicar no novo, ele veio em branco. Aí eu posso preencher. Vou pôr qualquer coisa aqui, ó, só para você ver, porque já não vai funcionar. Quando eu dou salvar, não aconteceu nada, nem atualizou, nem fez nada. Eu preciso, aqui depois que ele voltar do outro formulário, do formulário de cliente cadastro, eu preciso pegar a data grid view, preciso adicionar aquelas colunas. Cliente CPF, vírgula, cliente nome, e assim por diante, todas elas. Lembrando que termina com ponto e vírgula aqui no final. É só colocar essa instrução para adicionar uma linha na data grid e dentro do parênteses colocando os campos da grade com relação aos campos da estrutura. Vou executar, aí ele vai adicionar essa linha na grade, que vai ter os dados que eu pus no meu formulário. Então, vou salvar, observa que só tem 3, agora tem a quarta. Se eu entrar no alterar, eu consigo ir lá e alterar. O que ocorre se eu fechar aqui
isso daqui. Olha o que acontece. Vou fechar. Agora eu vou abrir. Esse último registro que nós fizemos não está aqui. Por quê? Porque nós estamos usando dentro da DataGrid View. Ela trabalha na memória RAM. Eu preciso salvar no disco. No caso, é no nosso arquivo CSV. Então, vamos criar o salvar. Antes de fazer o salvar, vamos consertar uma falha. 2 cliques aqui no formulário. Aqui eu não fechei o arquivo. Isso vai dar problema. Mas sempre que a gente usa muito recurso do computador, a gente usa esse comando using. O que significa isso? Significa que depois que ele usar esse stream, ele vai fechar e vai liberar o recurso, porque isso ocupa muita memória. Imagina que tem um arquivo pequenininho, mas ele podia ser enorme. É só isso. Coloca o using, coloca o objeto dentro de parênteses, abre a chave e fecha a chave embaixo. Bom, isso está resolvido. Agora vamos fazer aqui o salvar. Quando eu clicar no salvar, eu quero que leia todas as linhas e grave no arquivo CSV. Para resolver aquele problema que quando eu fecho a aplicação, os dados são perdidos. Por quê? Porque o DataGrid grava os dados na memória RAM. E nós precisamos salvar os dados num arquivo no disco. No caso, um CSV. Vou dar 2 cliques aqui. No salvar, eu vou colocar o código que eu já tenho aqui. Bom, coloquei esse código aqui para adiantar. Aqui é a operação inversa do abrir. É o salvar. Aqui eu estou pegando um objeto, que eu dei o nome de CSV, é um objeto Stream Writer. O que ele faz? Ele grava em arquivos. Ele grava num streamer. Aqui é o nome do arquivo que eu quero abrir. A rota toda. Disco, a pasta e o nome do arquivo com a extensão. Tem que ser o mesmo que eu abri. Esse using, abre parênteses aqui, fecha parênteses aqui. Ele vai usar esse recurso e quando ele não precisar mais, ele já vai liberar esse recurso, fechar inclusive o arquivo. E quando que ele vai usar? Dessa chave até nessa chave. Aqui é o bloco onde ele vai usar. Esse for, ele vai passar em todas as linhas do DataGrid. Ele vai passar em todas as linhas que estão aqui. O que ele está fazendo aqui? Ele está concatenando cada uma das colunas desse DataGrid e pondo o ponto e vírgula que é do CSV. Então, no final, você vai ter uma linha parecida com essa aqui. Ó. Você vai ter uma linha dessa daqui. Essa concatenação está fazendo isso. Está pegando a linha e está gravando no arquivo. Vamos testar. Vou aqui em novo. Vou salvar. Então aqui está só na memória RAM. Se eu fechar, perde tudo. Eu vou clicar no salvar e vou sair. Vou aqui na pasta dados. Abrir com bloco de notas. Está aqui o Jorge Luiz. Se eu voltar aqui, ele vai estar aqui. Porque aqui salvou no disco. E como faz esse excluir? Agora vamos fazer o excluir. 2 cliques. Vou copiar o código que eu já tenho. Como ele está indo muito para lá, eu vou fazer assim. Quando ele clicar no botão excluir, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar se tem linhas na grade. Se não tiver linhas na grade, vamos dar a mensagem, não há linhas na grade. Mas se houver linhas na grade, então ele vai dar uma mensagem assim, ó, deseja excluir, e vai pôr o botão sim ou não, e vai aguardar a resposta do usuário. Se o usuário responder, clicar no botão yes, no botão sim,
ele vai remover a linha corrente. Então, isso daqui, Data Grid, Rows, Remove at, vai remover quem? Uma linha. Se fosse 10, removia a linha 10. Se fosse 3, removia a linha 3. Data Grid View 1, Current Row, ponto index, significa a linha corrente, onde tiver o cursor. Vamos executar aqui. Então, está aqui. Se eu clicar no excluir, vem a caixinha, deseja excluir, que é essa linha aqui. Se eu colocar que não, ele não faz nada. Se eu falar que sim, ele excluiu a linha. Essa é a última linha que pode ser excluída. Se eu tentar excluir agora, não há linhas na grade. Passou aqui. Por quê? Porque foi 0. Você tem que lembrar o seguinte. Aí se ele sair e voltar, não excluiu nada. Por quê? Porque excluiu da grade, mas lá no arquivo precisa ser salvo. Você pode fazer um salvar automático também. Como que faz isso? Assim, ó. Só que esse automático também, se estiver em branco, ele vai gravar em branco. Onde está salvando? Aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um método salvar grade. Esse método ainda não existe. Eu vou criar. Vou pegar agora, diminuir um pouco aqui. Então aqui ficou o método salvar grade. Não tem mais nada. Eu vou criar o método aqui. E agora eu vou copiar o que estava lá para cá. Então agora eu tenho um método para usar. Vou salvar aqui e vou voltar no formulário. E vou selecionar F4 e vou vir nos eventos do form. E eu tenho o evento form close. 2 cliques nele. Eu aqui também vou chamar o salvar grade. Vou executar agora. Então, eu vou pegar aqui o Junqueira, Otávio Junqueira, alterar. 2 Santos. Salvar. Eu vou fechar o formulário. Não cliquei no botão salvar. E ele salvou. Por quê? Porque eu coloquei o método salvar também no closing. No form closing. No evento que ocorre quando o formulário é fechado. Então, agora, se eu entrar e também excluir, por exemplo, eu vou excluir a Juliana. Sim. Se eu fechar, ele salvou automaticamente. Eu volto, tá só os 3. Era isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário. Faz a sua inscrição para receber as notificações. E obrigado por ter assistido esse vídeo, que foi até bem longo. Até o próximo.